Olá, agradeço pela tua conexão. Estamos no Tendências Globais e estamos vendo o estudo do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos ver o capítulo 11 de Apocalipse. E eu peço a você que já abra a sua Bíblia no capítulo 11, para que a gente possa fazer uma leitura conjunta e eu vou fazendo alguns comentários para cada versículo dentro daquilo que eu acho que é importante, tá bom? Para que a gente consiga fazer isso dentro do nosso prazo, que é menos de 30 minutos, tudo bem? Então vamos lá. Capítulo 11 de Apocalipse, primeiro versículo. O apóstolo João recebe uma vara, uma cana, para medir o templo. Medir o templo de Deus. Esse templo é o templo que está na terra e é para medir esse templo, medir o altar e medir as pessoas que nele adoram. Ok? Medir, a gente sabe que fala de posse. Deus está mandando medir porque ele está dizendo que aquilo pertence a ele, apesar de estar ocupado, mas ele está mandando medir. A Nova Jerusalém vai aparecer alguém medindo também a Nova Jerusalém, posse, Deus como legítimo dono. E ele manda medir as pessoas. Aqui a gente sabe que o templo reconstruído na primeira metade da tribulação é o Israel na incredulidade. Ou seja, retornaram para a terra de Israel, estão lá em Israel, mas ainda não reconhecem Jesus Cristo como Messias. Vocês conseguem perceber essa nuance? Então, ainda está no seu estado de incredulidade, de apostasia. Por isso que Daniel capítulo 9 fala de uma correção que Deus vai trazer sobre a nação para que um remanescente seja restaurado e entre no milênio. Então tudo isso está amarrado num contexto só. E aí no versículo 2 ele diz: deixa o átrio externo para as nações gentílicas que estão ocupando Jerusalém. Ok? Ali nós temos que ver que tem uma ocupação. Ainda não são os judeus que têm a posse completa do monte do templo. Hoje é assim. No começo da tribulação, depois do pacto com o anticristo, com os 10 reis, continua a mesma coisa. Então, é para medir o átrio externo, aonde os gentios vão ter uma permissão para pisar. Mas o átrio interno não, que ali o gentio não entra, que é o lugar santo, o santo dos santos. Ok? Então nós temos que pensar o que está fora do santo dos santos. Então tem o átrio, depois tem o lugar santo e o santo dos santos. Então é para medir o átrio externo, o pátio externo. Isso é importante a gente saber. E ele diz assim: não o meças, porque foi dado às nações, e elas pisarão Jerusalém, a cidade santa, por 42 meses. Aqui já é dado o prazo. 42 meses é o tempo da duração da segunda metade da tribulação. Ok, vamos em frente. Aí ele entra, a partir do versículo 3 do capítulo 11, na questão das duas testemunhas. E antes da gente entrar nesse tema específico das duas testemunhas, eu quero dizer a você que ainda estamos na intercalação, ok? Porque parou na sexta trombeta, tá? Para abrir a sétima trombeta. Ela vai acontecer depois do testemunho das duas testemunhas. Então ele está no... O segundo ai
ele está no contexto da sexta trombeta, mas é da sexta trombeta até o encerramento do testemunho dado pelas duas testemunhas de Deus ali no entorno do templo. Aí vai ser o segundo ai. Aí tem o terceiro ai, que é da sétima trombeta, que vai abrir o novo ciclo de julgamentos, que são as taças da ira. A gente fazer essa amarração para não se perder no meio de tanta coisa. Mas o capítulo 11 ainda é uma intercalação que vai falar das duas testemunhas. Ok? Nós vimos a questão dos 144 mil, a questão daquela multidão de mártires diante do trono, nós vimos a questão do livrinho aberto na mão do anjo, e agora nós vamos ver a questão das duas testemunhas. Tudo isso faz parte da intercalação. Só esclarecendo para você se situar no contexto. A partir do versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, elas profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Então, aqui, a melhor inferência que a gente consegue estabelecer é o ministério das duas testemunhas na primeira metade da tribulação, 42 meses, ok? Porque do ponto médio para o fim, o contexto é outro, não tem essa atuação específica das duas testemunhas, não dá para encaixar. Então nós temos que encaixar logo na primeira metade, quando Israel, num estado de incredulidade, faz um pacto, um acordo de paz com os 10 reis e com o anticristo. Então as duas surgem nesse momento de incredulidade de Israel. E a questão da reconstrução do templo, a gente coloca a seguinte questão: é bem provável que o templo seja reconstruído logo após a assinatura desse acordo de paz. E a gente sabe que eles têm condições de reconstruir esse templo no prazo de 1 ano e meio, que já está quase tudo pronto, né? E aí o testemunho das duas testemunhas nesse contexto da reconstrução do templo e da a questão da oferta dos sacrifícios no templo. Porque, na verdade, é isso que vai mobilizar a nação de Israel. É uma questão religiosa, mas ainda não é o reconhecimento do Messias. A gente tem que perceber essa diferença. Bom, quem são essas duas testemunhas? Para a gente poder avançar aqui. Tudo indica, na minha opinião, tem gente que fala de outro jeito, mas na minha opinião, considerando as várias características, é Elias e Moisés. Essas duas testemunhas que estarão ali no entorno do templo, dando o testemunho de Deus para uma nação que fez um acordo de morte, como está lá em Isaías 28, não é? E eles apontando para o arrependimento da nação, porque Jesus Cristo é o Messias, e não aquele com quem eles fizeram um acordo de paz. E vai ser mais ou menos esse contexto de testemunho profético. Muito bem. Eles vão ter um poder sobrenatural, um selo sobrenatural sobre eles, e ninguém consegue tirar a vida deles enquanto não concluírem o seu testemunho. Então aqui não chove, sai fogo da boca, as águas convertendo em sangue, toda sorte de pragas, e se alguém quiser fazer dano a eles, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. É isso que está escrito, ok? Mas quando acabarem o seu testemunho, aí nós já estamos quase no ponto médio da tribulação.
a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Está lá no versículo 7. A besta que sobe do abismo é o anticristo. O anticristo que teve uma ferida mortal e ele foi ressuscitado. E agora Satanás habita dentro dele. Ele sobe do abismo. Aí, quando as duas testemunhas acabam de completar o seu testemunho, elas são mortas pela besta. Ok? E isso vai trazer um sucesso enorme, um impacto enorme na população com relação a esse feito, porque as duas testemunhas estavam criando um confronto indesejável, que estava trazendo aborrecimento, porque era uma contestação. E os seus corpos ficarão na praça, expostos por 3 dias e meio. Não vão enterrar, não vão deixar enterrar, é para ficar exposto. E globalmente, no planeta Terra, vão assistir tudo isso pela televisão, pela internet aí, ao vivo, online. A tecnologia ajudando a divulgação dessas imagens. E as pessoas vão celebrar, vão trocar presentes entre si pela morte das duas testemunhas pela besta. Isso mostra a condição espiritual que estará ali, naquele contexto de Jerusalém. Que é lá em Jerusalém que eles estão. E a Bíblia cita a cidade, é Jerusalém. Bom, e depois de 3 dias e meio, um espírito de vida da parte de Deus entra nesses corpos, eles se colocam de pé e são arrebatados, sobem para o céu, porque Deus diz, subi para cá. E tudo isso sendo filmado ao vivo. Isso trouxe medo para um determinado grupo de gente, mas ao mesmo tempo trouxe avivamento para outro grupo, porque viram a mão de Deus anulando aquilo que o anticristo tinha feito. Ali está a consumação do testemunho profético das duas testemunhas. E subiram para o céu, e os seus inimigos os viram, ou seja, isso foi filmado, foi ao vivo, como na ascensão de Jesus Cristo, ali no livro de Atos capítulo 1. Só que dessa vez vai ser filmado. E aí 2 grupos se dividem. Um grupo com medo, mas ainda acompanhando a questão espiritual do anticristo. E outro grupo que cai a ficha. E eles percebem que a mão de Deus anulou aquilo que o anticristo tinha feito. Ou seja, houve uma inclinação de arrependimento nos seus corações. E são esses que vão fugir no ponto médio da tribulação, quando o anticristo entra no templo e profana o templo. Estão entendendo? As coisas vão se ligando e a gente vai começando a encaixar os acontecimentos. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto em Jerusalém e a 10ª parte da cidade caiu. E 7.000 pessoas foram mortas. Está aqui, os números estão aqui no versículo 13. E os demais deram glória ao Deus do céu que tinha anulado aquilo que o anticristo tinha feito. Isso nós estamos no contexto ali do versículo 13. Aí no versículo 14, é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. O terceiro ai está relacionado à 7ª trombeta, que vai ser tocada logo em seguida no versículo 15 do capítulo 11. Mas aqui no versículo 14, quando tudo isso acontece com as duas testemunhas, é fechado o ciclo do segundo ai, que está relacionado também à 6ª trombeta, ok? A 6ª trombeta do capítulo 9, que começou
lá no versículo 13 do capítulo 9. Para a gente concluir o capítulo 11, vamos ver a última parte aqui. No versículo 15: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, que vai abrir um novo ciclo de julgamentos, que são as taças da ira. E aqui diz: e houve no céu grandes vozes, é no plural, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor e do seu Cristo, aqui se referindo a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. E ele, o Senhor Jesus Cristo, reinará para todo sempre. Quem que está celebrando isso em altas vozes? Os 24 anciãos, os anjos, os seres viventes, enfim, todos eles louvando a Deus, porque com o toque da sétima trombeta não vai haver mais demora, como a gente viu no estudo anterior, lá do capítulo 10, que está lá no versículo 6 do capítulo 10. E aqui, quando a gente entra no contexto da sétima trombeta, que vai abrir um novo ciclo de julgamentos, nós estamos no ponto médio para a segunda metade da tribulação. A gente tem que se situar aí dentro do período de 7 anos. E no versículo 16: e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, aqui é a igreja, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, reconhecendo o seu poder, a sua autoridade e a legitimidade de tudo aquilo que Deus estava fazendo, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, ou seja, a eternidade de Deus, e que hás de vir, o Cristo de Deus, porque quem vai vir é o Senhor Jesus Cristo, que tomaste o teu grande poder, ou seja, usou do seu braço forte para reconquistar a terra novamente para Deus, usando o seu braço forte, porque o julgamento fala do poder de Deus julgando os moradores da terra. E reinaste. Aqui usa uma linguagem, o tempo verbal no passado, mas com a certeza de que já está realizado, completado. Mas a linguagem, o tempo verbal é no passado. E 18, no versículo 18: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres aqueles que destroem a terra. Aqui num versículo é um monte de coisa escatológica, não é? O tempo dos mortos. Aqui fala de pessoas que vão ser julgadas, mas já está dizendo que já foi estabelecido. Usa o tempo verbal no passado, mas dizendo que já está estabelecido, porque nós sabemos que a segunda morte, a segunda ressurreição é lá no trono branco, é depois do milênio, mas Jesus reina e no final do milênio nós temos o trono branco. É uma certeza absoluta de que tudo já foi estabelecido. E de dares o galardão aos profetas, os teus servos e aos santos da tribulação. Então aqui fala do Velho Testamento e dos mártires. Aqui não está falando da igreja, porque a igreja já está glorificada no céu. A recompensa de Deus para os santos do Velho Testamento, que vão ser ressuscitados no final da tribulação, e os mártires também. Juntando esses dois grupos, fechando o ciclo da primeira ressurreição, que começou com Cristo, passou pela igreja, agora vai passar pelos santos do Velho Testamento e os mártires da tribulação.
e destruir os que destroem a terra. Quem é que está destruindo a terra? O anticristo, o falso profeta, a Babilônia. Os seguidores do anticristo, da besta, são esses, os moradores da terra, os ímpios, aqueles que são rebeldes contra Deus. E abriu-se no versículo 19, fechando o capítulo 11 do Apocalipse, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. A arca abriu-se, a visão, abriu-se no céu, a visão do templo de Deus, e lá foi vista a arca da sua aliança, e o templo do céu serviu de modelo para Moisés, não é? Os modelos que ele foi estabelecendo ali no Velho Testamento, e houve relâmpagos, vozes e trovões. Relâmpagos, vozes e trovões fala daquilo que está acontecendo no nível celestial, como a manifestação poderosa de Deus. Mas terremotos e grande saraiva, que é granizo, é julgamento sobre a terra. João percebe as duas coisas, porque aqui, a partir da 7ª trombeta, nós vamos caminhar para o julgamento das taças da ira, que estão no capítulo 16 de Apocalipse, quando derramada a primeira taça da ira, está lá no capítulo 16, versículo 11. Ok? Chegamos ao fim do capítulo 11, que é uma intercalação. Eu chamo a sua atenção para o capítulo 12, que também é uma intercalação. O capítulo 14 também é uma intercalação. Aí, a partir do capítulo 15 também é mais ou menos uma intercalação. E a partir do versículo 16, nós temos a questão das taças da ira. No capítulo 17, Deus se lembra da Babilônia, como eu comentei a semana passada. Ok? Muito bem, agradeço a você pela tua conexão. Se você puder depois, adquira a apostila, porque lá tem muito mais informações, ok? Para você ampliar as informações a respeito do livro do Apocalipse. Agradeço aí pela sua atenção até aqui, medite nessas coisas, leia novamente o capítulo 11 de Apocalipse, busque o Senhor no sentido de o Espírito Santo trazer entendimento ao teu coração, para você entender o que vai acontecer na terra, na tribulação, e que isso traga temor no teu coração e senso de urgência para aquilo que a igreja está fazendo na terra. Deus te abençoe. Até a próxima semana.